Alegria, alegria, meu aluno! Estamos de volta com as aulas, olha que top! Agora de uma forma diferente, né? Uma interação diferente, mas vamos continuar interagindo. O primeiro pedido que eu vou fazer para você é que à medida que a gente vai avançando nas aulas, você escreva aqui embaixo se está gostando, se está achando ruim, critica, fala bem, acha que funcionou, o que não funcionou. Eu preciso desse feedback para melhorar essas aulas. Se você não escrever nada, eu vou achar que você está achando nada. Eu vou até ficar preocupado. Não sei se você está gostando, se não está gostando. Isso é importante para que eu possa ir direcionando. Falar, se deu certo, se deu errado, enfim. Né? É outra situação. Já tem aí para você disponível os slides da aula de hoje. Nós vamos utilizar slide. Nós vamos utilizar dois recursos. Eu vou utilizar slide e vou utilizar quadro branco, como se estivesse em sala de aula. Igualzinho está na sala de aula. Só não vamos ter interação automática, mas vamos ter interação. Toda quinta-feira, enquanto durar essa nossa quarentena, nós vamos fazer uma live. Uma live que vai ser às 18h30. O que vai compor essa live? Então, vai ser um link lá que você vai clicar, vai acessar, vai ter um chat. Mas você vai já colocando suas dúvidas aí debaixo do monitor, vai colocando aí nesse vídeo as suas dúvidas. Eu vou reunir todas as dúvidas, vou pegar outras dúvidas que vão surgindo no meio da live e vou tentar fazer um resumo da semana. Além disso, eu vou tentar falar alguma coisinha diferente, vou tentar trazer um caso específico, alguma coisa mais prática. E nessa live, no finalzinho da live, de 30 e 40 minutos, é isso que eu tô imaginando, nós vamos fazer joguinho valendo pontos. Quem não fizer não tem problema nenhum, não ganha ponto, mas vale aquele 1/10. Ou seja, cada um na sua casa, mas eu vou aparecer na live lá e vamos joguinho com as perguntas das aulas da semana. Tranquilo? Então vamos para a aula de hoje, já está aí na sua tela. A aula de hoje, que tem como foco responder isso aqui, ó. Como se constitui uma sociedade contratual. Olha que legal o tema de hoje. Nós sabemos que existem sociedades contratuais, ou seja, são sociedades que são constituídas através de contrato. Do outro lado, existem as sociedades estatutárias. Nós vimos essa classificação para trás aí. Qual que é a diferença de uma sociedade contratual para uma sociedade estatutária? A sociedade estatutária, ela é constituída de uma forma que, quando você compra uma ação, por exemplo, uma SA é uma estatutária. Eu compro uma ação, na verdade eu não posso negociar as regras da empresa. Eu só faço aderência às regras da empresa. Então, toda vez que a gente tem um estatuto, a pessoa não negocia nada. Ela adere às regras que já existem. Então, por isso, nessa situação, não existem empresas contratuais, e sim estatutárias. Já na empresa que nós vamos ver hoje, olha aí, nós temos uma situação de um contrato em que as partes vão negociar as regras do jogo. Vai existir um núcleo mínimo, porque é um contrato em espécie que nós vamos estar vendo. Então existe uma regra mínima, mas as partes podem negociar outras coisas que não sejam essas regras mínimas. E mesmo dentro dessas regras mínimas, cabe negociação. O grande exemplo que nós vimos que a sociedade simples também aplica contrato social. Mas o grande exemplo de uma sociedade contratual é, sem sombra de dúvidas, as sociedades limitadas. E é onde que nós vamos dar mais enfoque. Na sociedade simples e na sociedade limitada, que são mais próximos do nosso dia a dia, nós vamos dar um tiro mais forte para isso. Tá certo? E, assim sendo, nós temos nessas sociedades contratuais o quê? Um contrato social. Então, sociedades contratuais, existe uma negociação, onde eu tenho um núcleo mínimo, que a lei coloca, porque é um contrato típico, e por conta disso a lei coloca quais são as regras mínimas desse contrato, mas eu posso contratar e fazer uma maior negociação. Diferente do estatutário, que no estatutário eu faço somente uma aderência. Eu aceito as regras do jogo já impostas, eu aceito as regras da empresa SA. Então vamos avançar nisso aí. O 997, que está aí na sua tela, diz como que vai funcionar isso aqui, ó. Fala o seguinte: a sociedade constitui mediante contrato escrito. Então aqui nós estamos falando de sociedades contratuais onde não pode haver um contrato verbal, o contrato tem que ser escrito. E fala o seguinte: pode ser, e aqui que nós temos que tomar cuidado, pode ser particular ou público. Volta para mim. Presta atenção. A forma de constituição, de construção do contrato vai ser pública ou particular. O que o código está falando? O código está falando, você pode fazer na sua casa, no seu escritório, aonde você quiser, de forma particular, e só os sócios assinam e tá ok, tá tudo certo.
Mas você também pode ir até um cartório de notas e fazer um contrato público. Chamar o escrivão e fazer as regras da sua empresa. Tanto faz, posso utilizar um ou outro. Só que a forma de construção que é pública ou particular. Porque depois da construção do contrato, eles vão ser levados a registro. E logo, seja construído de forma pública ou particular, eles vão se tornar público obrigatoriamente. Lembra que a sociedade só ganha personalidade com o registro do instrumento no respectivo local, que pode ser o cartório de pessoas jurídicas ou a junta comercial, que é o cartório mercantil. Só neste momento que ele passa a existir no mundo jurídico, ganhando personalidade jurídica. Então, a construção do contrato pode ser pública ou particular, mas de um jeito ou de outro, vai ser levado a registro e ele vai se tornar público. Num segundo momento, obrigatoriamente, então, ele vai se tornar público. E, seguindo aí na sua tela, no 997, fala aqui as cláusulas estipuladas pelas partes. As partes, então, podem estipular outras cláusulas, guardado um núcleo mínimo que está nos incisos do 997, que nós vamos estudá-los agora. Eu agrupei para você aí, vamos seguir? Eu agrupei para você aí qual é esse núcleo mínimo, porque lá tem 8 incisos. Eu agrupei eles como temáticas para a gente debater. Nós não vamos discutir todas eles hoje, porque não vai dar tempo, vai ficar muito grande essa aula, mas amanhã a gente vai começar a debater sobre esses pontos, que a gente tem que aprofundar sobre eles, porque eles são muito importantes, tanto na empresa limitada, quanto na sociedade simples, que são sociedades contratuais. Então vamos ver quais são as regras desse jogo. Temos que ter uma qualificação dos sócios, que nós vamos falar hoje. Tem que ter a qualificação da sociedade, descrever o que essa sociedade vai fazer, por quê, quanto tempo. Tem que ter capital social, que nós vamos deixar para falar na próxima aula. Tá nesse slide, mas eu vou falar na próxima aula para não ficar longo o vídeo e para a gente aprofundar nesse tema que é muito importante para o dia a dia. Capital social, como funciona o capital social na empresa e cotas sociais também de sócios. Vamos falar depois sobre administração, quem vai administrar essa situação. E aí eu chamo a atenção que o pessoal mais velho aí, que vai me entender. Essa administração aqui, que hoje nós temos administrador, antigamente chamava sócio-gerente. Hoje não é mais sócio-gerente, é o administrador. Mas nós vamos ver isso sobre administração e vamos ver quais são as responsabilidades dos sócios dentro e fora da empresa, né? Então vamos trabalhar com isso aí, qualificação da sociedade, capital social, administração e responsabilidade dos sócios. Então, o número 1 e o número 2 nós vamos ver agora, hoje, e amanhã na próxima aula nós começamos a falar sobre capital social, que aí nós vamos ter que aprofundar, falar sobre algumas coisas sobre subscrição de capital e outros detalhes. Vamos lá. O 997, inciso 1, que trata justamente sobre qualificação dos sócios, descreve quais são as regras mínimas, e eu vou chamar atenção, é muito fácil, muito simples, não tem muito o que falar, mas descreve quais são as regras mínimas que tem que estar obrigatoriamente presente no contrato social. Fala lá, 996, inciso 1. O sócio tem que ter um nome, a nacionalidade. A nacionalidade é importante que destaco, porque algumas empresas obrigatoriamente têm que ser exercidas por brasileiros ou ter maior parte do capital de sócio brasileiro. O estado civil, que nós vamos ver para frente, que influencia, porque marido e mulher, cônjuges, melhor dizendo, né, que nem necessariamente marido e mulher, pode ser marido e marido, mulher e mulher, né, cônjuges, em certas situações não vão poder ter contrato entre si, ou seja, não vão poder ter sociedade entre si, dependente do regime de bens. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Residência, que o código falou errado aqui, porque o correto seria domicílio. Então tem que ter no contrato social o nome, nacionalidade, estado civil, profissão, que eu pulei aí, profissão importante, e domicílio das partes. Por que profissão é importante? Porque dependendo da sociedade, por exemplo, uma sociedade simples, que é de contador, obrigatoriamente eu tenho que ter uns sócios contadores. Na sociedade de advogados, apesar dela ser regida por uma lei própria, que é a lei, o nosso estatuto da advocacia. Mas obrigatoriamente tem que ser formado por advogados. Então tem algumas sociedades que não posso ter investidor, eu tenho que ter pelo menos um ou todos
dependendo da situação, que seja o responsável técnico pela empresa e seja sócio obrigatoriamente. Por isso que a profissão é importante, a indicação da profissão aí. E olha que interessante, que depois, logo depois da qualificação da pessoa natural, o código vem e fala que pessoa jurídica pode ser dona de outra pessoa jurídica. Olha só, firma ou denominação, aí nós estamos falando de pessoa jurídica, então é uma pessoa jurídica que tem cotas sociais de outra empresa, então ela pode ser sócia de uma empresa. Se for pessoa jurídica, eu vou colocar a firma ou denominação, porque depende do tipo de empresa que é dona, né? A nacionalidade da empresa, que vai ser importante também, porque nem todas as empresas podem ser exercidas por empresas estrangeiras. Nós vimos isso na nossa última aula, qual que é a diferença entre empresa nacional e estrangeira. Se ficar dúvida, coloca aqui, que na live de quinta-feira eu tiro essas dúvidas. A sede dos sócios, se pessoa jurídica. Então, eu tenho uma situação que eu posso ter pessoa física ou pessoa jurídica como sócio, correto? Então, pessoa física ou jurídica como sócio. Vamos em diante. Aqui não temos muito mistério. Aqui que a gente começa a complicar um pouquinho, porque o inciso 2 fala sobre que obrigatoriamente tem que ter denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Vamos ver então cada um desses itens. Agora vamos para o nosso quadro branco, que nós vamos ver aqui como que a gente resolve essa questão. Bem, então o código fala que tem que ter denominação. Aí eu chamo a atenção que para a sociedade limitada pode ser denominação ou firma. Quem ficar com dúvida me pergunta aí. Nós já tivemos uma aula sobre nome empresarial. Então pode ser, a limitada pode ser denominação ou firma. Então o código falou menos do que deveria. Segundo ponto, tem que ter objeto. Terceiro ponto é sede. E o quarto ponto, nesse mesmo inciso, fala sobre prazo da sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um aqui. Prazo da sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Vamos mudar a cor aqui. Vamos falar primeiro sobre denominação ou firma. Denominação ou firma é simples, eu não vou repetir aqui, mas nós já tivemos uma aula sobre isso. É o nome empresarial. Certo? Lembrando aquelas diferenças lá sobre nome fantasia, sobre marca, diferença de marca, nome fantasia, nome empresarial, que tem essas questões todas para ser levadas em consideração. Mas vamos aí voltar para a tela do quadro branco para a gente falar sobre objeto. O que é objeto? Objeto, na verdade, é o que a empresa faz, ou se pretende fazer, melhor dizendo. O que a empresa pretende fazer. E qual que é a importância aqui? Desconsideração da personalidade jurídica. Lembra que uma das situações que nós vimos na desconsideração da personalidade jurídica é perda do objeto ou desvio do objeto. Desvio da finalidade do objeto é causa de desconsideração da personalidade jurídica. Então está no meu contrato social que eu vou fazer o quê? Vou prestar serviço médico. E depois eu estou lá fazendo o quê? Comércio de carro, vendendo carro. Isso é desvio de finalidade, é desvio do objeto social e causa desconsideração da personalidade jurídica. Então é importante que a gente delimite bem qual que é esse objeto para que a empresa não sofra amanhã com problema de desconsideração por bobeira. Seguindo aí, o próximo aí é sede. A sede, na verdade, da empresa é o chamado domicílio da empresa, da PJ. O domicílio da empresa é a sede. Não necessariamente é o local que ela exerce atividade. Por exemplo, Casas Bahia. Casa Bahia obrigatoriamente tem que ter como sede uma loja? Negativo. Pode ser um escritório. É o local jurídico, o local, quer dizer, físico, onde que ele vai ser citado para as ações, aonde vai receber correspondência, aonde que eu encontro o representante legal da empresa. As filiais pode até ser que você tenha nas filiais o local de exercício da atividade, mas a sede da empresa, a matriz, a principal, não necessariamente tem que ser onde que exerce a atividade. Tanto é assim que nós vamos ter uma aula para frente, que a gente vai continuar no sistema da junta comercial, abrindo uma empresa, né? Igual a gente se propôs, abrir uma empresa de forma real, a gente vai continuar naquele processo. E lá tem um campozinho que vai falar o seguinte:
exerce atividade no local? Justamente pergunta isso porque não necessariamente você tem que exercer atividade no local da sede da empresa. Pode exercer em outro local, que pode ser então a sede, somente o local jurídico onde que a empresa se encontra, local físico, desculpa, onde a pessoa jurídica se encontra. Tranquilo? E o último ponto aí é o prazo. O prazo pode ser de dois tipos. Pode ser determinado e indeterminado. Deixa eu subir um pouquinho aqui, só para facilitar a minha escrita. Indeterminado. Então vamos lá. Indeterminado é o mais comum de todas as empresas. Abrir com a finalidade de vender pão de queijo. Quanto que vai funcionar? Não sei. É prazo indeterminado. Mas existem algumas empresas que querem colocar uma data para terminar. Ou melhor, não colocar uma data. Eu nunca vi um contrato social por prazo determinado ter uma data. O melhor a gente falar é um termo. Lembra de termo lá da parte geral do direito civil? Termo não necessariamente é uma data, mas é um evento que acontece que põe fim a uma relação. Olha só, uma empresa que constrói um prédio pode colocar como termo, como fim da empresa, o fim da construção do prédio. Acabou o prédio, acabou a empresa. Construção de um navio. Abriu uma empresa para construir um navio. Demora 2, 3 anos para construir um navio. Na hora que acabar o navio, a empresa acaba. Essas empresas que têm uma situação certa para acabar a empresa, um evento acontece, que a gente chama de termo, que faz a empresa acabar, é por prazo determinado. Então nós temos empresas que são por prazo indeterminado e outras empresas que são com prazo determinado. Tem dia para acabar. Não necessariamente uma data. Pode ser uma data, Leandro? Pode ser uma data. Mas em regra é uma circunstância que faz a empresa terminar. Bem, o próximo ponto aí é capital social. Capital social não vou falar hoje, vou deixar para a próxima aula para a gente aprofundar a capital social. Então hoje nós iniciamos falando o que são as empresas contratuais, que temos um contrato social, quais são as regras mínimas, que existe uma regra mínima nesse contrato social, que esse contrato social pode nascer particular ou privado, ou público, desculpa. Pode ser a construção dele pública ou privada, mas depois ele obrigatoriamente vai se tornar público através do registro. Correto? Então, na próxima aula a gente se encontra. Já vai anotando aí o que você achou dessa aula, por favor. Eu preciso muito desse feedback para saber se eu estou acertando, se eu estou errando. Fala que tá uma porcaria, fala que tá bom, fala o que você acha que você não gostou. O material aqui que eu escrevi, anotei, vou colocar disponível também para vocês. E amanhã a gente volta e na quinta a nossa live às 18h30. No dia da live eu vou colocar o link lá para você acessar a live às 18h30 e eu vou explicar lá como vai funcionar a live, tá certo? Um grande abraço, se cuida, fica em casa quietinho, mas mantenha o ritmo de estudo que nós estamos junto com você. Eu estou junto com você, pode acreditar nisso. Grande abraço, até amanhã. Fui!